Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há um ano, a cidade de Dourados amanheceu sob o assombro de um escândalo político sem precedentes: as operações Oari e The Brothers da Polícia Federal. De uma hora para outra, a população se viu perplexa com a notícia de que 40 pessoas, entre elas o vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, funcionários públicos e empresários, estavam sendo presos, acusados de corrupção, havendo ainda forte indício de envolvimento do atual prefeito de nossa cidade. Eles foram flagrados por uma cuidadosa e detalhada investigação da Polícia Federal, desviando dinheiro público, notadamente dinheiro da área de saúde, para atender os interesses de uma quadrilha que agia dentro da prefeitura, fraudando licitações com contratos acertados, pagamento de propinas e outros ilícitos, provocando prejuízo de muitos milhões de reais que deveriam ser destinados para os seus presidentes, principalmente à saúde pública. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir das investigações da Polícia Federal e divulgadas com exclusividade pelo jornal Correio do Estado, as investigações evidenciaram, abre aspas, a existência de uma influente organização criminosa voltada à prática de vários crimes, muitos deles em prejuízo da administração pública, advindo de procedimentos licitatórios fraudados, fecha aspas. O escândalo frustrou a população de Dourados, que acreditava ter escolhido um prefeito comprometido com a transparência administrativa e com respeito ao dinheiro público. Ledo engano, a população douradense foi vítima, segundo explicitado pelo Ministério Público Estadual, de um grupo que, abre aspas, uma vez estado ao poder, passariam a conduzir a administração pública como se essa fosse uma empresa particular, todos eles praticando ou tentando praticar crimes por intermédio do uso da máquina pública, sob a modalidade de fraude à licitação e de corrupção, como de fato fizeram, fecha aspas. No momento em que a ação da polícia desmascarou políticos, funcionários públicos e empresários, mais de 40 pessoas foram colocadas na cadeia, ainda que provisoriamente. A investigação mostrou que a ação da quadrilha tinha raiz na administração anterior e tornou-se mais predadora na atual administração. A tristeza que abateu a população também nos deixou perplexos. Muito do trabalho que fizemos aqui no Congresso para obter recursos tão essenciais para a melhoria da saúde pública estava indo, segundo a peça do Ministério Público, parar nas mãos dessa máfia. Dessa forma, o dinheiro que deveria financiar equipamentos novos, remunerar médicos e funcionários da área de saúde, construir novos postos de saúde, ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados pelo município, era desviado, sem nenhum escrúpulo, para alimentar uma rede de corrupção sem par na história de Dourados. Vossa Excelência são testemunho de nosso empenho nessa casa, na viabilização de ações importantes para Dourados, com o objetivo de ajudar a administração municipal a tirar a saúde pública douradense do caos que lá se instalou. Como exemplo, cito os recursos que garanti junto ao Ministério da Saúde para a reforma de 10 postos de saúde, construção de outros 6 postos do Programa Saúde da Família, para a reforma e ampliação do Hospital da Vida, para a construção da Clínica da Mulher e seus equipamentos e para a implantação da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, entre outras intervenções em prol da saúde. Hoje, quando o escândalo completa um ano, a população de Dourados e Mato Grosso do Sul aguarda o desfecho desse caso, de forma a punir exemplarmente os culpados pelos delitos, impedindo que esse tipo de gente continue agindo livremente em nossa cidade. Na verdade, a sociedade douradense espera ansiosamente que o trabalho da Polícia Federal, que realizou a maior operação contra a corrupção já vista em Dourados, e tenho certeza no Mato Grosso do Sul, na qual atuaram cerca de 250 agentes e vários delegados oriundos de todas as partes do país, não se perca. De fato, a fartura de evidências, os dados que comprovam as fraudes nas licitações e o volume de dinheiro desviado não deixam dúvida da ação da quadrilha. Entendo que há elementos suficientes para tirar da circulação os corruptos, devolvendo à população a confiança na correta aplicação dos recursos públicos. Nesse malfadado aniversário, a única forma de recuperar um pouco da confiança no poder público é torcendo para que a justiça cumpra a sua parte com rigor, o que acredito piamente acontecerá. Gostaria de concluir.
de concluir. Da nossa parte, continuaremos vigilantes, atentos e persistentes na luta, para passar limpa a história da nossa cidade, livrando-a desse capítulo tão vergonhoso. Como médico e presidente e membro da Frente Parlamentar da Saúde, sou um dos maiores fiscalizadores do bom uso do dinheiro público, sobretudo destinado à saúde. Daí o meu total apoio, desde que veio a pública atuação da Justiça, que deflagrou o trabalho da Polícia Federal para conter a ação do que se convencionou chamar, lá em Dourados, da máfia da saúde. Hoje, passado um ano, o povo de Dourados e o povo do Mato Grosso do Sul espera que a justiça se faça. Muito obrigado, senhor presidente.